Olá, tudo bem? Com o apoio do Governo Federal e da Prefeitura Municipal de Santos, através da Lei Aldir Blanc, começa agora o 4º episódio do podcast Santos nos Caminhos da Memória. A cidade de Santos é berço e palco de muitas mulheres com significativas contribuições para a história da cidade e mesmo do país. Entre essas mulheres, vamos falar hoje sobre Rosinha Mastrangelo. Nosso bate-papo conta com Karime Mussali Antigo, Odair José Pereira, Rodrigo Macedo de Paiva Grelo e na apresentação, Bruno Fracchia. Episódio 4 de Santos nos Caminhos da Memória, Rosinha Mastrangelo e o Teatro de Arena. Fique aqui com a gente. Grandes mulheres santistas se destacaram por seus papéis protagonistas nos mais diversos meios, como teatro, canto, dança, jornalismo, rádio, televisão, moda, economia, entre outros. Entre essas mulheres, podemos citar as atrizes Lolita Rodrigues, Margarida Rey, Mary Gonçalves, todas nascidas em Santos, com legados que marcaram a história cultural da cidade. Outra grande mulher santista é a professora Eunice Caldas, nascida em 1879, cuja trajetória profissional foi marcada pelo pioneirismo no cenário educacional santista. Ela foi fundadora, em 1902, do Liceu Feminino, que hoje é conhecido como o Liceu Santista, e também foi diretora, no mesmo ano, do primeiro grupo escolar de Santos, o Cesário Bastos. Outras mulheres, por sua vez, chegaram a inclusive serem reconhecidas internacionalmente, levando o nome da cidade de Santos para além das fronteiras do país, como a santista Leni Iverson, por exemplo, uma grande cantora especializada em música internacional que se apresentou diversas vezes nos Estados Unidos. Em 6 de janeiro de 1957, em um programa apresentado por Ed Sullivan, Leni Iverson intercalou suas interpretações com as de ninguém mais, ninguém menos que o astro do rock Elvis Presley. Essas são apenas algumas das mulheres que marcaram a história da cidade de Santos. Este podcast, por sua vez, pretende contribuir para dar evidência ao trabalho de uma mulher em específico, uma das mais importantes personalidades santistas do século XX, nossa querida Rosinha Mastrangelo. A atuação de Rosinha como jornalista, editora, autora de rádio-teatro, cronista carnavalesca, poeta e crítica de artes, revela o espaço que ela conquistou em meios predominantemente masculinos. Por ser uma pessoa pública, teve que lidar com diversos preconceitos, seja pela escolha da carreira artística, que não era habitual para a mulher na primeira metade do século XX, seja pela forma de se portar e vestir, que gerava questionamento sobre sua sexualidade. Mesmo assim, com todas as dificuldades impostas pela sociedade apenas pelo fato de ser mulher, a Rosinha representa até os dias de hoje um símbolo de luta e amor pela cidade. E agora eu vou passar a fala para a especialista no assunto, a biógrafa da Rosinha. Atenção, biógrafa da Rosinha Mastrangelo, não é da Lolita Rodrigues, não é da Neide Veneziano, é da Rosinha Mastrangelo, que é o tema deste podcast. Nossa querida Karime. Karime, é com você. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Odair, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não é só boa tarde, vocês podem escutar a qualquer hora do dia, né? E aí, gente, tudo bem? É isso aí, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Salve, salve. Estamos aqui mais uma vez para essa conversa. Dona Karime, começa aí com aquele básico de biografia, os dados biográficos. Onde nasceu, quem foi. Bom, vamos lá, nasceu em então. Santos, Bruno. Ei, mas quando? Essas coisas. Vamos lá. A Rosinha Mastrangelo, como ela é carinhosamente conhecida, né? Porque o nome da Rosinha, pra quem não sabe, é Rosina de Nápoli Mastrangelo, tá? Ela nasceu em Santos na década de 1910 e faleceu em setembro de 86. Ela foi uma mulher incrível, uma mulher completamente à frente do seu tempo. Ela não ligava para os padrões de beleza, para os padrões da sociedade. O que ela se importava mesmo era em lutar pela cultura na cidade. Toda a atuação dela no rádio, no jornal, fez com que ela se tornasse uma das maiores personalidades do cenário cultural santista.
Pra gente ter uma ideia, ela chegou a escrever mais de 500 radionovelas. É muita coisa, né, gente? Fala sério. E no jornal O Diário, por exemplo, ela exerceu o cargo de editora-chefe e de cronista carnavalesca. Ela assinava as crônicas dela como Pierrot Azul. Vocês percebem? Percebe, Odair? Percebe, Rodrigo? Que era uma mulher sendo chefe de vários homens, uma mulher frequentando o carnaval. Ela foi, por muito tempo, inclusive, a única mulher a frequentar os encontros e batalhas de cronistas carnavalescos da cidade. Ela inseriu, né, a mulher nesse meio, o que, pelos padrões da época, não era considerado adequado para as, entre aspas, moças de boa família. Certo. Ela não era a recatada do lar, né? Exatamente. Ô, Karime, Oi. Você falou, eu lembrei do podcast passado que a gente estava falando sobre carnaval, que quando você pega assim, essas fotografias de carnaval das décadas de 40, 50, dificilmente você vê mulheres. São homens fantasiados de mulheres, né? Porque a mulher não participava mesmo desse meio, né? E tem outra coisa, né? Além de tudo isso que a Rosinha fez, foi graças à paixão dela pelas artes que fez com que ela lutasse e mobilizasse os governantes para que se efetivasse a construção do Teatro Municipal de Santos. Talvez se não fosse por ela, pela luta dela, a gente nem tivesse esse teatro. E se não fosse o Teatro de Arena ter o nome dela, não teria mais nada em Santos. E olha que a gente vê tantas pessoas que não fizeram absolutamente nada pela cidade, tem nome de rua, tem nome de praça, né? E é por isso e por muito mais que a memória da Rosinha não pode se perder. Ela tem que ser lembrada, né, com muito respeito, com toda a admiração que ela merece. Essa é a minha luta. E, gente, então, já que a gente tá num bate-papo, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O Odair eu sei que já conhecia, mas, Rodrigo, você já conhecia a Rosinha? Vocês já conheciam a Rosinha? Se já conheciam, como conheceram? Conta um pouco pra mim. Eu não fazia a menor ideia de quem era. Viu? E aí, inclusive, eu conversei com a Karime na época que ela estava escrevendo o TCC dela sobre isso, né? Que foi numa época que eu também estava fazendo algumas aulas sobre as mulheres na história. Então, você que está escutando aí, vamos fazer um exercício comigo rapidão, que é o seguinte. Eu só penso em nomes de mulheres, tá? Então, vamos lá. História antiga. Pensa o nome de uma mulher aí, Odair. Vou fazer contigo. História antiga. Vamos, uma não, 5. Porque 5 mulheres da Idade Antiga. Nenhuma. Primeiro que eu não sou aquele cara da história antiga. Tá, eu vou te ajudar então. Cleópatra, vai. Rodrigo, 5 mulheres. Eu sou péssimo de memória. Se tu falar assim pra Historiador, hein? Bruno. Não, eu sou Bruno, você que tá escutando aí, Bruno. Memória não é uma coisa boa pra mim. Me fala 5 mulheres fortes da Idade Média. Ah, difícil, né? Vou ajudar. Joana d'Arc, beleza. Agora a gente vai para a Idade Moderna, onde a gente começa a ter um pouquinho mais, né? O que eu quero dizer com isso? Nós, historiadores, já é difícil a gente encontrar o papel da mulher dentro da história, por quê? Difícil, Quem é que escreve a história? São os homens. Então, quando a Karime vem com esse papo de uma mulher que quase não é reconhecida, eu como historiador, na hora que ela fala isso, sinto vergonha, porque eu não sei quem é, né? Então, eu acho que o papel da Karime, enquanto historiadora, de trazer uma mulher para dizer quem ela é e mostrar o rosto dela, mostrar o sobrenome dela, tipo, assim, fundamental. A Rosinha, você falou que é da década de 10, é isso? Ela nasceu. Então, a explosão dela foi o quê? 20, 30? Foi na década de 30 que ela começa o trabalho dela. Ela você tinha falado, se eu também conhecia, né, Karime? O meu contato com ela é no jornal O Diário, né? Vou fazer uma pesquisa lá e aí quando eu faço a pesquisa, eu tenho interesse nos textos carnavalescos. E aí é quando eu me deparo com um texto muito ácido, com crítica política muito forte, mas com uma capacidade de contar a história também de uma forma muito singular. Muito. E aí ela assinava por esse nome, Pierrot Azul. Então eu passei todo o tempo de pesquisa achando que era um homem. Então só lá pro final que eu me dei conta. E aí, o que você sentiu quando você descobriu que era Cara, eu fiquei assim maravilhado, né? Fui surpreendido, inclusive, né? Fiquei com aquela surpresa de alguém que não sabia. E porque a pesquisa tem isso, é você com você, né? Você tá sempre pensando naquilo e tal. E você gosta também de se surpreender com a tua pesquisa. Sim. É isso que dá um pouco de sentido.
Então, a gente pode dizer que a passagem dela pelo jornal e pelo rádio foi realmente uma verdadeira conquista, né, feminina. Durante muito tempo, o mercado jornalístico foi um lugar quase que exclusivamente masculino. Tem um especialista, né, sobre o tema, o nome dele é José Hamilton Ribeiro, uma coisa assim, gente. Ele escreveu que na década de 30, os jornais, eles eram pensados e construídos só para o homem. Então, não tinha nem banheiro feminino. Em alguns jornais, poucos, a mulher podia trabalhar de telefonista, de faxineira e fazer o café. Então, ou seja, né, a mulher circulava só pela área de serviço, né? Então, isso só de dia, viu? À noite, quando fervia o trabalho jornalístico, a mulher nem telefonista podia ser. Então, isso já mostra como era restrito esse espaço, que a Rosinha conseguiu dominar muito bem. Mesmo assim, porque foi exatamente na década de 30 que ela começou esse trabalho, né? E no rádio também não foi diferente, foram poucas as artistas que conseguiram reconhecimento também no rádio, né? Você tem mais ou menos o saber de como ela ingressou? Por onde ela foi, assim, onde que ela entrou no prédio, assim, pra falar, opa, deixa eu ter um espacinho aqui. Então, a Rosinha, ela começou no jornal com 21 anos de idade, né? Aí ela começou num jornalzinho pequeno, que chamava A Farpa. Depois ela passou pro Jornal da Noite. Que nome maravilhoso, A Farpa. A Farpa. Aí foi pro Gazeta Popular, pro A Gazeta, mas onde ela brilhou mesmo, que foi a casa dela. Foi em 1938 que ela entra pro Diário, que o Odair acabou de falar. Mas esses jornais que você tá falando antes, eles eram daqui da Baixada, era de São Paulo? Todos de A Santos. Gazeta é Santos? Santos. E ela ficou no Diário por 29 anos. Meu, imagina você trabalhar por 29 anos no mesmo lugar. E todo mundo torcendo o nariz pra você, né? Exatamente. Não, isso porque ela exerceu um cargo de chefia, né? Então, você imagina. Você sabe qual que foi o primeiro texto dela aprovado, alguma coisa assim? Não sei. Porque tu imagina só, não, aí vê é uma menina de 21 anos. Exatamente. Que já, né, pô, não, aqui não é teu lugar aqui. Tu é mulher, tu é jovem, tu tem que ficar em casa. Já tá casada já, né? Aí ela chega lá, faz um texto ok, né? Agora eu posso dar uma viajada, porque eu acho que provavelmente, aí quando a gente não sabe o historiador, a gente meio que viaja, né? Que provavelmente ela deve ter uma escrita tão fera, mas tão fera, que no mínimo ela jogou na mesa de alguém, o cara falou, quem escreveu isso, né? É muito provável. Meu, pra você ter uma ideia, acho que um dos textos mais antigos dela que eu tive contato, ele é de 1937 e foi assim. Olha como eu descobri esse texto, foi muito louco. Do nada, me mandaram uma mensagem no Facebook, uma pessoa de João Pessoa, falando assim, então, procurei seu nome no Facebook, porque eu vi que você escreveu alguma coisa sobre a Rosinha Mastrangelo, e eu achei um manuscrito dela aqui na minha casa, em João Pessoa. Caraca, nossa! Juro por Deus. Assinado por ela. E eu descobri que era um livro de poemas dela, que eu tava procurando. Caraca. Desde a faculdade. E eu não tinha um vestígio desse negócio. E era um livro maravilhoso de poema. E, meu, tinha trechos ardentes. Era uma delícia de ler. Só que eu acho, né? Não tenho como ter certeza. Que ela fez daquilo meio que uma coisa muito pessoal. E você Era alguma irmãos? história de amor. Ele digitalizou tudo, página por página, em alta resolução. E me mandou o Marcelo. Marcelo, um beijo pra você. Maravilhoso, viu? Caraca, não, legal. real, esse daí é muito aqui em bom. Santos, nas bibliotecas, na hemeroteca, na associação humanitária. O que tem, eu descobri um livro dela que é o Fatos Sem Fotos e Momentos de Meditação. Foram os dois que eu encontrei. Já com o nome dela. Com o nome dela assinado, editado. E esses dois livros, o Fatos Sem Fotos foi interessante, porque no final da vida dela, ela estava passando por dificuldades financeiras, né? E aí um amigo dela, chamado Gabrielo Gabrieleski... Como é que é o nome? Gabrielo Gabrieleski, eu não tenho como esquecer esse nome. Maravilhoso o nome. Né? Então, ele reuniu essas crônicas dela, que ela lia para um programa, que ela escrevia para um programa, né? E ele reuniu para publicar, para ver se gerava algum dinheiro para ela. Tanto que no fim da vida ela ficou num lar de repouso, né?
E os amigos dela que ajudavam, que financiavam isso. Então, esse livro, eu sei que ele surgiu assim. Entendeu? Vale lembrar também que essa questão de artista e jornalista, desde sempre, nunca teve dinheiro, né? Só os grandes, globais, os grandes artistas, porque realmente, até hoje, para lançar um livro, já é um esquema muito, muito difícil, né? Não é qualquer um que consegue lançar um livro. Imagina só na época, sendo mulher, tentando lançar um livro, querendo ganhar um dinheirinho ali e não conseguindo, né? Eram em dobro, mas né? ela até que se deu bem, sim. Ela se deu bem, só que o que aconteceu? Ela também era escritora de radionovelas. E com o advento da televisão, a radionovela acabou caindo no esquecimento, né? Ela só escrevia ou ela falava também? Não, ela escrevia. Só escrevia. Escrevia. Roteirista, não? Isso. Tá. E assim, se a radionovela caiu no esquecimento, ela, por escrever, acabou caindo também. Aí perguntaram, não, por que ela não foi pra TV, então? Isso que eu ia te perguntar. Por que ela não foi pra TV? Então, porque assim, ela diz... Eu consegui uma entrevista dela. Que Mas também foi um achado. em áudio, vídeo... Em áudio. Olha isso, caiu no meu colo também, gente. Tudo caiu no meu colo, do nada. Eu tava lá na Alteira de Santa Catarina trabalhando. Aí foi uma excursão lá da Academia Santista de Letras, uma coisa assim. Aí tinha uma senhora chamada Jocamano, que eu também não esqueço o nome dela. Jocamano. Tá, ok. Ela falou pra mim, eu falo bastante assim, né? Daí eu comecei a conversar e falei que eu tava falando da Rosinha, pesquisando da Rosinha. Aí ela assim, nossa, você não vai acreditar. O meu ex-marido trabalhou com a Rosinha, ele foi sonoplasta numa rádio com ela. Ela me passou o contato dele, aí eu fui falar com ele, nossa, eu não acredito, eu tenho aqui uma entrevista que gravaram com ela num programa, falando da vida toda dela. Caramba. Aí eu falei, pronto, gente, consegui meu trabalho. Sabe aquele termo nasceu com o bumbum virado pra lua? É a na Karime. vida, então. Aí ela contou que ela até tentou escrever novela pra televisão, mas teve uma novela dela, a única que ela tentou, que pegou fogo, não sei como. Pois é, aí ela desistiu, aí ela até brincou, assim, tem lá na entrevista, ela falou assim, eu tinha que escrever uma novela com o nome As Cinzas da Minha Novela, porque ela achou que deu azar mesmo, que tava zicada, porque não é possível, né? E assim... Ela falou também que na TV tinha uma panelinha já, que era muito difícil se enfiar naquela panelinha. Ela tava já acostumada, então era melhor deixar pra lá, sabe? Isso ela tava com quantos anos, você sabe mais ou menos? Foi na década de 50 que a TV começou, né? Verdade. Então, Mas a novela ainda não é na década de 50, né? as radionovelas até 50 foi. Não, as radionovelas, Depois, ok, falando já da começou a telenovela cair mesmo, né? no Eu não sei se de esquecimento. repente ela já não tinha um tempo hábil. pique tão grande. É. Pode A ser telenovela também. mesmo, daí vai ser mais 60. Então. 60. No meio dos 50 começa, mas não era na linha desse seu raciocínio de ter a total substituição mesmo, aí é mais pro 60. E também eu acho que também a gente tem que se colocar no lugar dela, né? Porque é toda uma inovação, Sim. você tem um certo, né, Porque às preconceito vezes, também, às né? vezes a gente pensa que é uma transposição simples, né? Mas a gente tá falando de dois então. tipos de produções totalmente diferentes. Né? Totalmente. Exatamente. Então cada um tem por sua isso particularidade. também, Então foi por isso. ela talvez ela tenha percebido isso. Aí uma pessoa de Santos não quer subir para São Paulo, naquela época era Tupi, né? Então entendeu que Tem Tinha pouquinho quase de 50 anos, o que pra época bastante, né? era bastante. tava quase morta, né? Ai, que horror, Bruno. Sério, você pega o jornal, historiadores, você pega o jornal lá dos anos 30, dos anos 40, idosa de 42 anos, era saiu assim. esses dias. Olha, né? essa temporada, todo o papo cai em morte. É incrível, né? Sempre é comigo, né? Mas tudo bem. Gente, então, voltando, né, para as radionovelas dela, ela começou a escrever as radionovelas, né, na Rádio Clube de Santos, né? Aí, na verdade, ela começou escrevendo as crônicas na Rádio Clube. Aí ela escrevia para um programa chamado A Hora da Ave Maria. Aí, esse programa de crônicas reuniram também as crônicas desse programa e fizeram um livro com essas crônicas de cunho mais religioso, que é o livro Momentos de Meditação, que eu também encontrei, tá? Legal. Esse é mais um dos livros dela. Aí depois ela foi pra Rádio Atlântica e lá ela começou a escrever pro programa Um Romance pra Você.
E a história, assim, de como ela começou nesse programa é bem legal, porque esse programa já existia. Tinha um cara lá que era o Teixeira Filho, que era o novelista, daí ele foi prestar o serviço militar, aí chamaram ela pra ficar no lugar. Só que ela contou nessa entrevista que ela nem de novela gostava. Ela falou, quando me chamaram, eu fiquei meio assim de aceitar, porque quando eu vi minhas sobrinhas ali grudadas com o ouvido no rádio, eu achava aquilo um absurdo. Aí eu me vi pra fazer novela, mas enfim, eu aceitei o convite, foi como ela contou. Aí ela falou assim, já que é pra escrever novela, eu vou escrever alguma coisa inovador, porque pra ela a novela era só um monte de choradeira, de drama. Às vezes foi por isso que ela também não pôde ter querido ir pra telenovela, né? Pode ser. Aí ela resolveu escrever uma novela. Daí ela escreveu Os Conspiradores. Mas era uma novela que não tinha lágrima. A mocinha não sofria. O galã não era meloso. Era fora da curva, né? Totalmente. Ninguém deu a menor bola. Enfim, ela falou, eu achei que eu nunca mais ia escrever isso daí na minha vida. Só que aí ela tomou um fôlego e falou, eu vou mostrar pra essa gente que eu sei escrever o que o povo gosta. Aí ela escreveu As Duas Mães, que aí foi um sucesso total, todo mundo gostou. Era mais já nesse clima aí que o povo gostava. Mais mexicano, né? Essas coisas de choradeira, tipo né? isso. Esse texto existe ainda? Então, tudo que ela escreveu foi detonado por cupins. Segundo os amigos dela me contaram, tá? E não é difícil, né? Porque quando a gente não cuida do papel, Exatamente. é rapidinho, né? E aí, tiveram outras novelas dela que foram muito legais. Tem uma das novelas que ela contou que chamava Alma Negra, que é a história de uma mulher que era muito malvada, que maltratava a filhinha aleijada. E a filhinha aleijada apanhava o dia todo. Ela falou que o público amava isso. O público adorou. E também foi tão bom. Quando o Teixeira Filho voltou pro programa, já mandaram ele pra outro. O programa já era dela, já era. Mas, Karime, tu tem ideia se essas novelas, elas eram, como assim? Tipo, é curta duração, uma semana? Eram vários episódios. Vários episódios mesmo. Agora, quantos eu já não sei te dizer. Mas era bem parecido com a novela que tem hoje. Eu sei que quando dava o horário da novela, era Todo que nem mundo novela. Todo mundo grudava ali a cabeça no rádio. Tem se você quiser ter um parâmetro, assim, como exemplo, tem uma série na Netflix, A Coisa Mais Linda, que é mais ou menos nessa transição. Eu assisti, é muito lindo. Tem mais ou menos nessa transição. Então, tipo assim, deu certo a novela, vai escrevendo, vai escrevendo. E é diferente do radioteatro, porque ela também escrevia radioteatro, né? Mas a diferença é que o radioteatro era uma peça inteira que era encenada tudo no mesmo dia. E a radionovela funcionava como uma espécie de mini radioteatro, porque era dividida nos episódios, né? Transmitida em vários dias. Então essa era a diferença, mais ou menos. Ô, Karime, Oi. aproveitando a fala do radioteatro, realmente a minha curiosidade, eu li o livro e esqueci, então vou perguntar. E a relação dela com o teatro? Uma mulher assim, à frente de seu tempo, todas essas profissões, atividades que você já falou pra gente, mas e a relação com o teatro? Então. Como se dá? Você ganhou o livro também, Bruno? 2. Ah, 2? Ele já contou, Eu não tá? ganhei nenhum. Bom, então, assim, a Rosinha, porque quando eu comecei a escrever sobre a Rosinha, eu comecei exatamente porque eu era apaixonada por teatro, eu fiz teatro com um monte de gente, o André Leão foi meu professor, a Angélica, enfim, eu era desse meio. E eu sempre passava ali no Teatro de Arena e via o nome dela, né? Aí eu até perguntava pra muita gente quem foi a Rosinha, e muitas pessoas achavam que ela era uma atriz, que ela tinha essa ligação com o teatro. Mas o grande papel dela no teatro foi ela ter mobilizado os governantes mesmo para que existisse o Teatro Municipal de Santos, né? Ela utilizava os meios que ela trabalhava, que era o jornal e o rádio, para pressionar, para incentivar as autoridades para a construção desse teatro. Então, acho que essa é a grande ligação que ela tem com o teatro, além dela ser escritora, né? Tá nesse meio. Ah, que bárbaro. Né? Só que quando o teatro inaugurou, o Centro de Cultura recebeu o nome de Patrícia Galvão, né? E olha que não desmerecendo a Pago, gente, pelo amor de Deus, mas eu acho que o Centro de Cultura devia se chamar Rosinha Mastrangelo, né, gente? Mas ficou faltando alguma coisa para homenagear a Rosinha, né? Aí, em 1992, foi inaugurado o Rosinha Mastrangelo, que é o Teatro de Arena, né?
E aí sim levou o nome dela. É isso, Bruno? Respondi? Respondeu, claro. Bom, e falando no teatro de arena, né? Eu acho que a gente tem também que destacar que o teatro de arena sempre foi a coisa mais linda, assim, que embora ele tenha ficado muito tempo abandonado, né? Ele ficou uns 11 ou 12 anos em completo estado de abandono, né? Mas agora ele foi reinaugurado e tá maravilhoso, tá muito lindo. E é interessante, assim, falar do teatro de arena, porque ele proporciona... Bruno, você que é do teatro, acho que você pode Sim. até falar melhor que eu, né? Como o teatro de arena é intimista, né? Ah, sem dúvida. Eu acredito que o teatro nunca vai acabar, né, a arte teatral. Mas eu acho que o que pode manter o diferencial do teatro hoje, o teatro, uma peça de teatro, o teatro, um stream, um cinema, uma novela, é a experiência do teatro de arena, onde você está ali sentindo a respiração do ator, o ator está te vendo. Exatamente. Você consegue ver até se a maquiagem dele Pois tá borrada, né? O cinema não dá, a televisão não dá, a internet não dá. Isso é do teatro e não tem como tirar. É uma outra experiência, né? Sim, é uma experiência diferente. Assim, cada experiência artística, e ontem a gente estava falando também sobre isso, em um outro podcast, cada experiência artística tem sua singularidade, né? Isso. Mas, Karime, o Bruno falou sobre a questão do teatro, né? Já que ele é alguém do teatro. Meus interesses são também históricos e carnavalescos, né? Então a gente estava falando sobre a atuação dela no jornal, sobre o codinome do Pierrot Azul. Eu queria que você também falasse assim, se você sabe de onde surgiu esse nome... e as crônicas, assim, como é que era o tom da crônica? Bom, então, sobre o nome, né, Pierrot Azul, por que não Colombina Rosa, né? Então, existem algumas possibilidades, né, que eu penso. Pode ser que ela tenha se inspirado numa obra chamada Arlequinada, Fantasia Funambulesca, significa excêntrica, que é do Martins Fontes, que aparece o personagem Pierrot. E eu descobri que a Rosinha era fãzaça do Martins Fontes, então ele teve uma influência muito grande na vida dela, então isso pode ser, né, um dos Como é motivos. que é o nome Martins da Fontes. peça? Que palavrão gigante é esse, Fantasia menina? Funambulesca. Martins Uau. Fontes é poeta, né? Exatamente. Ele é nascido em Santos? Ele é filho do Silvério Fontes. Silvério Fontes, isso. E aí... Silvério Fontes, médico. Médico. E, assim, a outra hipótese é que também esteja relacionado, né, com o fato dela ser homossexual. Alguns amigos e colegas dela de trabalho contaram que ela era homossexual, né, e que ela tinha aparência quase que masculina, ela usava os cabelos bem curtos, ela se vestia com muita simplicidade, então talvez ela quisesse se expressar com esse codinome como ela se sentia. É uma opção, Ou né? uma afronta também, né? E também podia ser, porque se ela usasse um codinome feminino, pelo carnaval ser um espaço muito masculino, os leitores não fossem dar bola e ela fosse subestimada, né? Olha, eu vou ficar com a afronta, porque pelo histórico dela, Mas de assim, alfinetada, a questão, bem afronta. possível. a questão da homossexualidade nunca foi também Bem visto. algo que ela externou ou não, assim. Então, pelo que eu vi, depende. Algumas pessoas me falavam que só o jeito dela se vestir já era bem explícito. Que é uma forma de externar, né? Claro. Outras pessoas falavam que ela não gostava nem de tocar no assunto. Entendi. Nunca viram ela com uma pessoa. Mas outras já falavam, não, mas ela tinha uma companheira que morou muitos anos com ela. Entendi. Então, não tenho como ter certeza, né? Até porque na época, até hoje, né? Vocês têm os padrões femininos, né? Sim. Na época, provavelmente, ela não era nada do padrão feminino, então já causava um Isso, choque, né? Também. E ser assim, no meio do carnaval, né? Também podia ser uma afronta, como você diz. E isso também, a família dela, eu não sei porque no final da vida dela não teve tanta ligação assim com a família. Ela tinha irmãos? Tinha irmão. Irmão eu tenho certeza porque tinha o Antônio Mastrangelo e ela falou sobre sobrinhas, né? Então... Na pesquisa você não conseguiu localizar, chegar a esses sobrinhos? não consegui. Agora,
pode ser que ela tenha sofrido um preconceito pela família. Aham. E pode ser também que a família dela estivesse na Itália. Porque eu consegui achar 2 cartões postais dos sobrinhos dela Enviados da Itália. enviados da Itália. Caramba. Então pode ser que a família dela fosse da Itália também. Então não dá pra saber. Né? Karime, tem uma crítica assim, muito comum em relação a biografados, né? A biógrafos, aos seus biografados, que em algum momento os caras são pescados ali por quem ele tá escrevendo sobre, né? E se deixa um pouco ludibriar. Eu não sou biógrafo da Rosinha, é você, mas eu também tive que ler muitos textos dela. E eu achei que em algum momento ela me enganou. Vou tentar te explicar aqui. Explica. Porque assim, os textos dela, quando ela escrevia lá com o Perro Azul no Jornal Diário, ela tinha sempre um tom muito saudosista em relação aos carnavais anteriores. Carnaval de rua, o carnaval de Intrudo, rua. os dias de Ela via diversão. o carnaval da década de 50, 40 já como um período final do carnaval de rua. Porque para ela o carnaval bom era o carnaval praticado na década de 20. Eu percebi isso também. Então ela daí. dizia, eu lembro de um texto que ela falava assim, que o carnaval não é mais o mesmo depois da guerra. Então, uma referência à Segunda Guerra Mundial que acaba em 45. Eu percebi isso E que as também, pessoas né? estavam entrando para dentro de casa e deixando a rua. Então ela tinha assim, esse tom saudosista muito forte. Aí depois, quando eu fui reler o meu trabalho de conclusão de curso, depois de uns anos, 3, 4 anos, eu achei que eu me deixei envolver pela conversa dela. Porque o carnaval da década de 50, ele ainda é um carnaval de rua e Olha, assim... então eu acho que eu também me deixei levar, Mas viu? eu vou fazer o advogado do diabo agora, tá? Vou fazer o advogado do diabo, porque até hoje a gente consegue falar de no meu tempo que era bom, né? Então, Bom, pode ser. Então, assim, pelo que a gente tá... Eu sou totalmente leigo do assunto, eu tô vendo aqui de fora, né? Então, o que eu tô percebendo dela, da Karime falando, de vocês contando sobre o carnaval, é de uma pessoa que amou o que viveu bem na juventude, amou, mas, tipo assim, mergulhou no que fez, né? Sim, ela viveu muito pro trabalho. E quando ela começou a ver as transformações, tanto da sociedade quanto de cultura, ela falou, não, gente, peraí, que da outra época era melhor, outra né? época. Então a gente já falou, por exemplo, da transição dela do rádio pra TV, que ela não gostou, daí agora tá falando também do carnaval antigamente era melhor. É a mesma coisa se eu falar que antigamente, os anos 80 era muito melhor que Ô, hoje, Karime, né? então só para poder matar a pergunta, para fazer a pergunta... Te defendi, hein, Rosinha? Pode, tamo junto. Onde você, como é que você enxerga essas qualidades da Rosinha? Assim, e em que momento você acha que de repente ela te encantou, te ludibriou e tal, a partir da figura dela? Ai, é difícil saber, porque eu acho que toda a atuação dela, o fato como ela, por ser mulher, conseguiu entrar nesses meios e fazer um nome e ser tão brilhante, eu acho que eu fiquei encantada, não tem como. E eu acho que eu comecei a achar o trabalho dela, qualquer coisa que ela escrevesse, maravilhoso, desde então. Simplesmente por esse fato, né? A gente vê que você tem esse encanto por ela, né? Que tá sempre adjetivando. É brilhante, maravilhoso. Então, exato, porque Mas é tudo que legal. eu consigo falar dela tem que ter um adjetivo, mas pode ser, eu acho que tem isso, né? Eu não consigo manter essa neutralidade que tinha que ter. Não porque tem que ter, não. Eu ia falar algum- isso, acho que nem tem que você tirar algumas disso. pesquisas, né, quando vai falar de biografia, como escrever uma biografia, fala isso, da importância da neutralidade do biógrafo. Mas eu acho que no meu eu vou caso... discordar. Não, neutro viu? nem sabão, né? Exatamente. Até porque eu acho que é importante a gente enaltecer, quando a gente estava falando lá no começo do programa, pessoas que a gente não conhece, principalmente, como eu dei aqui a brincadeira de que mulher que você conhece de tal época. Veja só, você que está escutando aí, você já escutou falar em Rosinha Mastrangelo? Então eu acho que a Karime tá fazendo um papel que eu acho que é perfeito. Ela tá mergulhando nessa personagem, né? Histórica, santista, mulher, e que você que tá escutando talvez não conheça. Então acho que a gente tem que enaltecer sim, acho que tem que mergulhar sim. Essa coisa de neutro, realmente. Nem sabão, viu? Você falou não tem bem, como. viu? Karime, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. De produção textual dela, para nós, a gente tem principalmente os artigos, as críticas de jornal que o Daír citou, né? Sim, ela foi também crítica de artes, né? Tá.
poeta, como eu falei, escreveu os livros. Que tem nas bibliotecas, algumas bibliotecas públicas, só né? o que eu encontrei foi aqueles que eu já falei, né? Que é o momento de meditação e os fatos sem fotos. E onde você esse- encontra esses livros? Na biblioteca municipal, que eu Tá. encontrei. Isso faz tempo, tá? E também tem na Fundação Arquivo e Memória, tem alguns livros. Na Fundação, foi assim, deixa eu explicar. Quando eu comecei a pesquisar sobre ela, não tinha absolutamente nada sobre ela, né? Eu já contei isso pra vocês. Aham. Só que aí, eu falei, bom, como ela era do rádio, pode ser que tenha alguma coisa no MIS. Aí eu ia no MIS, não tinha nada. Mas eu insisti, eu falei, não vou uma vez só e pronto. Eu comecei a ir lá quase toda semana no MIS, pra ver se eles não achavam nada mesmo sobre a Rosinha. Aí, do nada, uma vez que eu apareci lá, eles falaram, olha, aqui é o Museu da Imagem e do Som, mas apareceu aqui do nada uma caixa de livro, escrito Rosinha Mastrangelo. Olha aí pra ver se não tem alguma coisa. Mais uma coisa que caiu do meu colo do céu, assim. Quando eu abri a caixa, tinha um monte de livros. Acho que tinham mais 50 livros Caramba. da Rosinha. Olha. Só que era do acervo dela. Então, eram livros de pessoas que davam pra ela de presente, entendeu? Ah, não é livros dela? Não, é livros que pertenciam a Entendi. ela. E todos com dedicatória. Isso foi maravilhoso, porque eu pude ver como ela era querida no meio artístico, por tantas pessoas. E as pessoas falavam assim, muito obrigada pela doação que você me fez. Muito obrigada por ter me colocado em tal lugar. Entendeu? Então deu pra ver que ela foi uma pessoa boa. Assim, Mas mais um livro- adjetivo aqui, mas não tem Mas como. livro dela, se eu quiser pegar uma obra dela hoje, eu não consigo comprar. Então, não. Eu não. Não tem mais. Não, achei. bem provavelmente não tem mais eu fiz edição, essa né? pergunta, viu, Karime? Porque pra gente, quero ler alguma coisa, mas a fala do Odair, pra mim, aqui, mais como ouvinte, um ouvinte especial, né, porque eu tô com vocês, me ajuda a ter uma dimensão da qualidade da escrita dela. Porque era uma mulher escrevendo como, né, assim, numa identidade masculina, que conseguiu enganar, entre aspas, um pesquisador que tem formação. Então isso mostra, assim, não é? Uma boa escrita dela. Sim, ela Sem dúvida. realmente, sem dúvidas mesmo, ela foi muito boa nisso. Tipo, a vida dela era isso, né? E aí o Odair estava falando, né, de eu ficar apaixonada e tal. E quando eu vi que o Teatro de Arena tava daquele jeito, É. todo acabado, gente, era tudo alagado, tava caindo aos pedaços. Eu fiquei muito chateada, assim, por tudo que ela fez, ela merecia coisa melhor. E ele tá daquele jeito, era um descaso tão grande com o nome da Rosinha, não era nem com a cidade, eu acho, era mais com o nome dela que eu pensava, assim. E aí, quando eu vi o teatro que mudou completamente, porque aquele teatro também era símbolo de uma arte regional, de uma arte alternativa. Ele era um símbolo de resistência. Aí mudou, sabe? Eu acho que agora é a hora da gente falar. O Rodrigo também estava falando disso agora, né? Que esse trabalho é importante mesmo de estar mostrando como tudo que ela fez por Santos, né? E você, desculpa, Dari, mas você tem mais um trabalho agora, né, ô Karime? Porque além do teu livro, agora você tem um trabalho de pegar as obras dela e republicar. Reeditar, né? Então. Vamos dar já essa te- missão pra ela. Já te Não. dei a missão, já tá Gente, dada a missão. calma. Karime, precisamos ir encaminhando para o fim. Só compartilhar um pensamento aqui em relação, porque não se sabe a certeza, né? Por que o nome era masculino. Mas era muito comum, eu tenho estudado o século XIX, as mulheres que escreviam no século XIX para teatro, sobre teatro, e escreverem sobre identidades masculinas. Então, às vezes pode ser até uma coisa mais simples. Ela escrevia não por contestação, não porque era homossexual, mas simplesmente porque poderia ser que não fosse aceita Sim, um texto dela, uma mulher falando de carnaval. Sim, então, né? eu coloquei isso também. Eu É, também sim, acho que sim, é uma tô fa- possibilidade Eu digo isso mesmo. para concordar. Eu, se fosse para votar, sim. voto com você nessa possibilidade. Não, eu também que é mais acredito, simples. É que às vezes o acredito simples pode não ser tão sedutor, né? Sim. Mas eu acho que é nesse caminho. Eu falei demais hoje. Não, tem que- Vamos ótimo. encaminhando para sua fala, uma Perfeito. conclusão e a indicação sua de leitura. Tá. Então eu vou finalizar agradecendo a todos vocês, tá? Agradecendo por essa oportunidade de estar aqui, de falar mais sobre a Rosinha, né? Falar sobre, dar visibilidade para a história de alguém que estava praticamente esquecida, né? Caindo no esquecimento.
E a indicação, né? Vamos lá. Pra esse episódio, eu vou ser óbvia, né? Porque quem me conhece sabe que eu escrevi o livro Rosinha Mastrangelo nas pistas de uma construtora de sonhos. Quem não sabe agora já sabe, né? E é a biografia da Rosinha, mas tem muitas outras coisas interessantes sobre a vida dela, sobre a carreira dela, que não deu pra contar aqui, senão ia ficar muito mais longo o episódio. Então, quem se interessou, é só me procurar no Facebook, no Instagram, que eu mando pra vocês o livro. Viu, Rodrigo? Eu mando. De graça? De graça. De graça? Essa eu quero ver. Essa eu quero mas ver. só tem alguns exemplares agora, não tem muitos. Porque quando eu escrevi esse livro, eu me inscrevi no Facult, né? Eu não sei, é até legal vou ficar essa dica aí pra vocês, que é um edital que a prefeitura abre, que é um fundo de assistência à cultura. Aí abre todo ano para financiar projetos culturais, né? Aí você compete com vários outros projetos e pode ser contemplado. Aí no 6º Facult, eu consegui ganhar. Gente, modéstia à parte, em primeiro lugar, tá? Vai pensando. Aí eu consegui publicar 500 cópias. Só que... E não me deu nenhuma. Só que agora tem poucas, não tem muito mais. Mas aí é só me procurar que enquanto eu tiver, eu mando pra vocês. Inclusive, me procuraram há pouco tempo e eu já consegui enviar, tá? E é isso, gente. Vocês podem me procurar Karime Moussali no Instagram e no Facebook, tá bom? E eu acho que é isso. Quero meu livro. Obrigada, gente. Agora é o Odair. Eu que dou a dica? Então, mais uma vez, a gente começa, né? Com um papo legal pra caramba e termina ele da melhor forma. Eu pensei que você ia falar, que você teve um susto agora. A gente começa com um papo bom e termina que é um desastre. Não, e assim, Eu fiquei com medo. é sempre muito gostoso a gente ouvir sobre personalidades que são importantes, inteligentes e que acrescentam pra gente, né? Então, acho que a Rosinha tem isso. É uma memória que não deve ser esquecida. A Karime tá aqui, já pegou isso como missão de vida mesmo. Não deixará ser esquecida. Minha missão. A próxima missão dela será republicar os textos da Rosinha. Isso. Se o Odair me ajudar... Vai fazer uma garimpagem. Então, acho que é isso que eu tenho para falar. A minha dica cultural de hoje é sobre a cidade vizinha aqui, Santos, São Vicente, minha cidade. A gente pode fazer passeios legais por ela. Então eu indicaria uma espécie de roteiro que você mesmo pode fazer. Você pode, de repente, pegar um motorista de aplicativo, descer na Vila Cênica de São Vicente, conhecer o que tem por lá. Tem coisas relacionadas a artesanato, gastronomia. Depois de sair, você pode entrar na Igreja Matriz. É só atravessar a esquina. A Igreja Matriz é um prédio antigo, reformado algumas vezes, então você vai ver algumas histórias lá. Depois de sair desse prédio, você pode entrar na Casa Martim Afonso. A Casa Martim Afonso é uma espécie de centro documental e museu, guarda as ruínas mais antigas de alvenaria das Américas, data da chegada do Martim Afonso. Saindo de lá, você pode passear pela Biquinha e ir até a Ponte Pêncil. Eu acho que é um roteiro que vale muito a pena para você fazer acompanhado de alguém e conhecer um pouco mais também sobre nossa região. A Biquinha tem uns doces maneiros, né? Tem. Gente, antes do Rodrigo, eu posso falar uma coisa Eu que eu nunca posso esqueci? falar nada, tá vendo? Nunca. Não, então, Nunca. porque a gente tá desde o primeiro episódio falando o quanto eu prefiro o Odair, né? É verdade. Inclusive, ele Ah, vai que falar me mais? ajudou. Vai falar o mais? Odair que me ajudou. Ele que me ajudou a escrever o projeto pro Facult. Então, começa por aí. E outra coisa... Ele que me deu um estalo de escrever sobre a Rosinha desde o TCC. Ele que falou, Karime... Ele te aguentou 4 anos Se também? você- Que não, eu aguentei, Ele né? me aguentou também, É ele estagiou comigo. brincadeira, E ele viu? falou, por que você não escreve sobre a Rosinha, já que você quer tanto falar sobre o teatro? Porque eu sempre queria juntar a história com o teatro. Meio tipo, por que eu não fui fazer artes cênicas, né? Aí foi meio isso. E aí, quando o Odair falou da Rosinha, eu falei, era isso que eu tava procurando, meu Deus. Rodrigo, Então, não dá pra tu, Odair, não. é com você, tá? O negócio. Vai, Rodrigo, Pode ir dá a agora. tua dica. Eu não quero falar mais nada. Eu tenho que falar mesmo? É obrigado agora? Eu quero ir embora. Vai. No momento agora eu quero ir embora. Pode Ele é falar. filho único, Caribe? Ele é filho único? O Rodrigo? É? Lógico que é. Eu Você acha que quero ir- ele é assim por quê? Quero ir embora nesse momento. Vai. Bom,
Tá bom, vocês ficaram falando, então eu vou falar de um dos maiores poetas contemporâneos da cidade de Santos, tá? Ele se chama Rodrigo Grilo, um dos maiores poetas da Tá de cidade. brincadeira, né? Um dos maiores poetas da cidade, certo? Lançou um livro aí há 2 anos atrás, chamado Todo o Resto do Mundo, para todo um novo começo se pensa em um fim. A primeira leva dele, a primeira impressão dele já está esgotada. Então, se você quiser... Uau! É sucesso, né? Quando a gente alcança um sucesso... É bom mesmo, E gente. quando se é bom, né? A gente tem que falar. Quando o autor é bom, a gente tem que falar. Então, infelizmente... Nada humilde. Né, eu tô falando desse autor, né? Então, se você quiser comprar um livro, é só entrar no site da editora multifoco.com.br, que ele está disponível para você. Infelizmente, comigo, eu não tenho mais. Mas aí, se você entrar no @ todo o resto do mundo no Instagram, você pode, se for da região aqui perto, a gente combina e eu faço um belo autógrafo para você Olha! neste livro, que foi considerado um dos melhores livros da década. Olha aí, vai. Quem é Paulo Coelho? Não sei quem é não, mas eu sei quem é Rodrigo Grilo. Marquem aí, Muito todo o bom. resto do mundo. Bom, gente, esse foi o nosso 4º podcast. Vou dar uma sugestão rapidinho por conta do tema, indo nessa linha da escrita acadêmica, com pesquisa, com nosso preparo, como tivemos livro de Odair, hoje o tema o livro de Karime. A minha indicação vai meu na livro linha do também. tema também. Meu livro A também. gente vai aqui na minha indicação, olha aqui, de Pagu a Patrícia, O Último Ato, de Márcia Costa, falando de Patrícia Galvão, que é uma personagem, uma pessoa muito importante na história de Santos. Fica um tema para uma segunda temporada do podcast. É isso, gente. Obrigado. Tchau.